Ilustres amigos do canal, tudo bem? Vale a pena comprar um Tesouro IPCA ou um Tesouro Selic para o curto, para o médio e para o longo prazo? É sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. Vale a pena ter Tesouro IPCA de longo prazo ou ficar no Tesouro Selic nas atuais circunstâncias de inflação e de taxa de juros? Vininvest, o canal que investe em você com vídeos diários e o único canal do YouTube que responde todas as suas dúvidas. Se você duvida, coloque aí que eu terei prazer em te ajudar. Vamos lá, eu quero trazer um comentário sobre essa matéria que saiu aí há aproximadamente uma semana no Valor Invest e que traz aí um comparativo bem interessante que as pessoas podem pensar: você, investidor da renda fixa, preferiria o Tesouro Selic ou IPCA longo? E mais do que isso, para qual prazo no cenário atual de juros e de inflação? Para falar de juros e inflação, vamos aqui para o Boletim Focus, que eu venho dizendo para você que você não deve levá-lo a ferro e fogo, porque é uma pesquisa semanal que o Banco Central faz com mais de 100 instituições financeiras, mas você deve tomá-la como um direcionador. Direcionador do quê? Acompanhe aqui comigo. Inflação em 2024. Vou até aumentar aqui na tela para você enxergar. Veja aí, é essa primeira linha que eu estou te mostrando. Há 4 semanas, 3,73. Na semana passada, 3,76. E agora, nessa semana do dia 20 de maio, 3,80. Qual é o direcionador que ela está te mostrando? Que a inflação em 2024 está com tendência de alta. E aqui nós olhamos também a taxa Selic, que é essa última linha, 9,5%, 9,75% e 10%. Juros também subindo ao longo desse ano. Ou melhor, eu vou traduzir para você. A expectativa agora da queda da taxa Selic não deve acontecer mais. Se você não entendeu sobre isso, veja o vídeo de ontem que eu vou te explicar. Mas veja, se o próprio Banco Central está falando que devemos olhar a inflação para 25, olha lá em vermelho, 3,60, 3,66, 3,74. Em outras palavras, a expectativa é de inflação subindo também para 2025. Volto a dizer, é expectativa, pois só lá é que nós vamos entender se isso se concretizou. E aí, vamos então para a explicação dessa matéria, que vem mais ao final da matéria respondendo a pergunta principal. Vale ter Tesouro IPCA de longo prazo ou ficar no Tesouro Selic? Primeira questão que eu acho que você tem que avaliar. Essa questão é bem importante. Qual é o prazo que você vai deixar esse dinheiro sem ter que resgatá-lo? Por que essa questão é importante? Porque diz respeito da volatilidade. E aqui vem algumas opiniões bem interessantes para você entender. Veja que o consultor fala: o que não vale é ficar numa aplicação atrelada à inflação com vencimento em até 3 anos, seja no Tesouro IPCA ou CDB de um banco. Essa foi a primeira resposta que ele deu. Vamos então olhar aqui o levantamento que eu fiz aqui nesse site, nessa plataforma, para mostrar para você para o curto, o médio e o longo prazo. Veja, eu peguei aqui para o curto prazo o Tesouro Selic, aquele título mais curto que foi lançado em 2023. Então estamos em 24, tá aí mais ou menos há 1 ano e meio. O que está acontecendo aqui? Quando você olha esse período, tá ali, ó, pau a pau os juros e também o Tesouro Selic, ou seja, cabeça a cabeça para decidir quem é o melhor. Só que veja, no curto prazo, na minha opinião, você não deve correr risco. Se é curto prazo para você, você já deveria pensar no Tesouro Selic, porque ele não tem volatilidade. É essa linha vermelha. Você não fica com esse sofrimento de correr o risco da taxa subir ainda mais e seu investimento se desvalorizar. Mas vamos voltar para a explicação. Ele diz: porque a sinalização é que a diferença entre juros e inflação vai ficar alta nesse período mais curto. O que ele está dizendo aí é que vai ter uma diferença maior.
Se a pessoa puder investir por pelo menos 5 anos, acho que vale a pena o Tesouro IPCA. E ele ainda complementa o Renda Mais ou Educa Mais. Então você já viu que no gráfico está ali praticamente igual. Mas a minha opinião, qual vale mais é o Tesouro Selic para você não ter volatilidade. Se o seu prazo de investimento é de 2 anos. Só que ele diz que se o prazo for aí por volta de 5 anos, já temos um outro comparativo. E agora eu trago o IPCA 2045 aí na sua tela. Veja, o gráfico que você está vendo vai desde 2017. Não são 5 anos, mas são aproximadamente 7 anos. Repara que esse gráfico tem uma grande volatilidade, porque ele é um título longo e às vezes assusta o investidor. Olha aqui no iniciozinho dele, o que aconteceu? Ele chegou a cair 14% lá no mês de maio de 2017. Uma queda que assusta quem não está acostumado. Eu fui olhar aqui no Tesouro Direto, no gráfico, o que aconteceu. Olha aqui, ó, na mesma data, em maio, a taxa chegou a 5,97, uma das maiores taxas. E isso causou diretamente essa queda que você visualizou aqui. Veja que depois ele teve uma outra queda. Essa queda gerou uma queda de 5%, depois aproximadamente 1%. Que ano foi isso? Entre o mês 6 e o mês 10 de 2018. Vamos olhar novamente aqui no Tesouro Direto. Olha o que aconteceu. A taxa voltou novamente para 6%, mas a queda não foi tão forte assim. É o efeito dos juros compostos no tempo. Se você compra com uma taxa de 6% e depois de um ano ela volta para 6%, o preço já vai estar mais alto. E é isso que eu quero te mostrar nesse segundo gráfico aqui na sua tela novamente. Veja, colocando o IPCA 2045, comprando com o preço lá embaixo, que é quando estava aqui, você está vendo que a taxa estava disparando. Mas olhando então esse período aí de aproximadamente 7 anos, nós temos um ganho maior para o Tesouro IPCA 2045. É o que eu falo para você e a estatística tende a demonstrar. Se você comprar um IPCA com taxa acima de 6% e souber esperar de 4 anos para cima, a sua chance de ganho da Selic ou mesmo de 100% do CDI é muito grande. E esse gráfico demonstra claramente para você. Só que tem algumas situações que você não deve contar com isso. Ponto número 1, se você não está preparado para essa volatilidade, é preço lá em cima, preço lá embaixo. Ponto número 2, se você é aquela pessoa ansiosa que fica lá investindo, mas ao mesmo tempo fica torcendo a cada instante. Então, se é uma dessas duas situações, você nem olhe daqui para frente, porque agora o prazo vai aumentar. Vamos voltar aqui novamente para a reportagem. Ela diz, se a pessoa puder investir por pelo menos 5 anos, vale a pena o Tesouro IPCA. A decisão é mais para o prazo que a pessoa quer investir. E eu concordo plenamente com essa situação. Só que ainda tem aqui um analista do Santander que diz, para o curto prazo, dado que o cenário ainda é de juros mais altos, o Tesouro Selic tem uma boa atratividade. É exatamente isso. Para o curto prazo, não faz sentido você ficar aí querendo fazer ganho na marcação a mercado com 6 meses, 1 ano, até 2 anos. Não faz sentido. Só que ele mesmo diz, agora, pensando no patamar do juros real na casa de 6%, que é o que nós temos hoje, enxergamos nos Tesouro IPCAs um prêmio atrativo, ou seja, uma taxa atrativa para prazos mais longos. Veja, esse ponto é o importante, que é o que eu vou te mostrar agora. Só que antes, dá aquele super like, porque isso ajuda muito o canal e principalmente ajuda os investidores que precisam de informação de qualidade, transparência, sem enrolação. Voltando aqui, eu quero te mostrar agora o gráfico do IPCA 2035. Esse título é mais do que longo prazo. Ele foi lançado em 2010. Repara, quem investiu lá em 2010 está com lucro acumulado, que eu vou até aumentar para você ver, está aí na sua tela, 441%, enquanto que quem investiu no Tesouro Selic, 256%. Em outras palavras,
Estamos falando aí de uns 40% a mais nesse título que também é de longo prazo. Aliás, um dos títulos mais longos que nós temos aí desde o seu lançamento. E para finalizar, eu trouxe aqui também o IPCA 2024, que esse não está disponível para venda, para compra, está somente disponível para venda. Mas olha a diferença dele, a diferença nesse longo prazo, em aproximadamente aí 20 anos, nós estamos falando que o ganho dele foi de 1.273%, enquanto que o Tesouro Selic, 524%. Estamos falando de um ganho de mais de 100% no longo prazo. Em outras palavras, o que você precisa compreender sobre esse vídeo? Volto a falar, ponto número 1 para você não esquecer. A Selic está numa taxa muito boa, principalmente aí para você, investidor de curto prazo. Os juros estão altos e não parecem que vão reduzir ao longo desse ano. Ainda que reduzam, não deve ser nada significativo, talvez mais uma queda de 0,25. Só que isso é para o curto prazo. Para o médio prazo, ali por volta de 5 a 7 anos, você já verificou que a estatística mostra IPCA acima de 6% tende a ser extremamente mais vantajoso. E por fim, para o longo, ou melhor, para o longuíssimo prazo, e aí falando com prazos acima de 10, 15, 20 anos, não há qualquer dúvida que esse título é excepcional. Então, depende muito do prazo, depende muito da taxa que você fica e mais do que isso, da sua forma de investir. Você não deve ser um investidor ansioso. E para te ajudar, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para você entrar para o nosso clube ali no Telegram. Aliás, não é um clube, é um grupo aberto na qual os investidores se ajudam. Aproximadamente 1.000 investidores trocam experiências diariamente e de forma gratuita. E eu te convido. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que aproveitem muito essa semana. Um abraço e até o próximo vídeo.